Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão na Palavra de Deus com o pastor José Ailton. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 e 11. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Um verdadeiro discípulo é aquele que enxerga a realidade material e espiritual do mundo em que vive. Ananias era um crente de visão, de olhos abertos espiritualmente, guiado pelo Espírito Santo, pois essa é uma condição que só pode ser obtida quando o discípulo se deixa ser guiado por Jesus, quando ele está entronizado em seu coração. No mundo, a tendência da nossa carne é interpretar os fatos de maneira materialista e empírica, mas, uma vez nascidos de novo, devemos aprender a discerni-los espiritualmente. O verso 10 diz: Disse-lhe o Senhor em visão. Visão é uma ação na mente humana, tornando possível ao cérebro receber e compreender uma mensagem divina de forma sobrenatural. Ananias não abre mão de sua razão e do seu raciocínio, porém processa a visão e até dialoga com Deus, dizendo que aquele homem é um conhecido perseguidor da igreja. Mas Deus o aconselha a ir adiante, pois tem uma missão especial para Paulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Ananias se dispôs a atender o chamado do Mestre. Neste texto, destaco 3 conceitos sobre como age um discípulo ao ser chamado por Deus. Primeiro, Ananias é alguém pronto para servir. Fazer a vontade de Deus ao ouvir a sua voz é o que nos caracteriza como servos obedientes. Precisamos de mais pessoas que ouçam mais e falem menos. Deus está querendo falar conosco e só fará isso se a nossa disponibilidade for completa. Segundo, Ananias tem plena comunhão com Deus para perguntar a ele por que ajudara um homem que estava prejudicando a obra de Deus. Confiar em Deus não nos impede de fazermos observações sobre o seu reino. Podemos entender que nem sempre entendemos as condições para fazer o que Deus manda. Em terceiro e último lugar, Ananias imediatamente pôs-se a cumprir a missão para a qual foi enviado. Ele provou que um discípulo reconhece o seu mestre e faz com que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe com essa mesma visão, de compreendermos o nosso chamado e a tarefa a qual Deus confia em nossas mãos. Façamos para cumpri-la fielmente e fazermos com que o reino de Deus prospere e vidas sejam alcançadas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.